Doutora Rose Moraes conosco a partir de agora aqui no Jornal da Fã. Você que está assistindo pelo YouTube vai poder assistir a essa entrevista por vídeo a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Doutora Rose, bom dia. Bom dia, Narciso. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. A senhora consegue se conectar bem com a gente também? Perfeito. Tive um probleminha inicial, mas tudo resolvido. Muito obrigada. Que bom. Boa semana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutora Rose, orientação para as empresas. A Lei de Equidade Salarial entrou em vigor quando e que prazo foi importante agora nesse mês de fevereiro? Na verdade, essa lei entrou em vigor já desde o ano passado, e aí nesse primeiro momento, foi a oportunidade que foi dada para que as empresas apresentassem o seu relatório, né, Narciso? A igualdade salarial já era prevista na CLT, e no ano passado houve um importante avanço com a alteração desse dispositivo que já tratava sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, mas que tinha como penalidade exclusivamente essa diferença salarial. No ano passado foi publicada uma nova legislação e aí determinou-se que esses dados ficassem de forma transparente para que as pessoas pudessem fiscalizar ou identificar eventual discrepância, né, Narciso? E aí esse relatório, o prazo fatal era agora no dia 29 de setembro, para as empresas que têm mais de 100 empregados, e ele acabou sendo prorrogado. Então, agora, com prorrogação já, você estava falando aí de futebol, né? Mas já com prorrogação, o prazo é agora, dia 8 de março. Então, até o dia 8, de que forma é que essa lista tem que ficar disponível? No site da empresa, tem que ficar disponível em que espaço? É como se fosse um portal da transparência? Exato. É um portal da transparência que visa acabar com essas desigualdades, né, Narciso? Na verdade, você acessa o portal do empregador, não é? Que é no site mesmo, já relacionado à emissão de dados do governo federal, e aí preenche esses dados lá. Obviamente, tem que ter muito cuidado com a LGPD, não é? Inclusive, por isso, essa lei gerou algumas dúvidas, especialmente por parte dos empregadores, de como esses dados seriam disponibilizados, para que não violasse a LGPD, não é? Não há obrigatoriedade de exposição do nome das pessoas ali, mas é preciso que você identifique qual é o cargo, qual é o gênero que exerce aquele cargo e quais são as remunerações, inclusive o salário e todas as outras remunerações, porque na verdade a lei ela visa tanto igualar o salário como possibilitar que as mulheres ascendam também aos cargos de chefia dentro da empresa. Então, esses dados eles vão ser compilados, não é, pelo governo federal e identificando se há ou não diferença salarial entre homens e mulheres naquelas empresas que são obrigadas a fazer a informação desses dados. Lembrando que só para as empresas que tenham mais de 100 empregados. Doutora Rose, para quem é empresário, que também está desatento, digamos assim, não só ao prazo, mas também ao que diz, de uma forma geral, essa lei que entrou em vigor no ano passado, como a senhora já disse, mas também para a população que está nos ouvindo, né? Quem está nos ouvindo que não é empreendedor, que não é empreendedora, que não tem essa função de formação de folha todos os meses. O que visa a lei de equidade salarial? Visa diminuir um dado que ainda é muito importante, né? Para você ter uma ideia, o Brasil ele está atrás, só está à frente de um país que a gente tira como muito, muito subdesenvolvido, que seria o Haiti, no que diz respeito à igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, essa lei ela visa dar efetividade a um dispositivo da CLT que já determinava que não pode haver diferença salarial em decorrência do gênero, em decorrência da raça, e que essa diferença seria discriminatória. No ano passado, a alteração ela trouxe um peso a mais para evitar e para tentar minimizar esse dado, que é um dado muito ruim para o nosso país e que tenta se aproximar um pouco da agenda da ONU, que é acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, que é um dos pilares da agenda da ONU, não é? Então, o que é que a lei fez? Além dessa diferença salarial, que era devido para o empregado, para a empregada que tinha o exercício da mesma função e recebia menos que um empregado homem nessa função, além dessa diferença salarial, a aplicação agora de multa e a possibilidade, inclusive, de haver uma condenação e dano moral.
não é, em decorrência dessa diferença salarial. E, paralelo a isso, ela trouxe mecanismos, eu acho que isso é que é o mais importante, quando você fala do portal da transparência, é um mecanismo de fiscalização, porque até então, você sabe, se eu trabalhar na mesma empresa que você, com a mesma qualidade técnica, com a mesma perfeição, eu só vou saber que você ganha menos que eu pela rádio corredor, não é? Eu imagino, eu soube, eu ouvi dizer, e com esse relatório de transparência, ele passa do ouvir dizer para a efetiva comprovação de que há uma discriminação, onde houver discriminação entre homens e mulheres, tanto no exercício do mesmo cargo, como na política de ascensão aos cargos de gerência, de gestão dentro da empresa. Então, a lei ela trata não somente sobre a igualdade salarial, mas também na efetiva política de ascensão aos cargos de gerência na empresa, gerência e supervisão dentro da empresa. Quais as consequências para quem não cumprir o que determina esta lei? As consequências são as seguintes: primeiro, no que diz respeito ao próprio empregado, né? Qual é a empregada, qual é a garantia que ela vai ter? É identificado que há diferença na mesma função entre homens e mulheres, há uma multa, essa multa chega a 10 vezes o salário para a qual deveria ascender, por exemplo, se eu e você trabalhamos na mesma função, você recebe R$ 2.000, eu recebo R$ 1.000, então essa multa é de 10 vezes os R$ 2.000, que é o salário que deveria receber, além, é claro, da possibilidade de condenação e dano moral. No que diz respeito à fiscalização, as empresas que não cumprirem esse protocolo de informações, não é, através do portal de informações, que é o demonstrativo de equidade salarial, as empresas que não cumprirem, elas podem ser multadas em 3% do valor total da folha, chegando, obviamente, ao teto de 100 vezes o salário mínimo. Então, é uma multa bem pesada mesmo, para que essa lei tenha efetividade. A senhora falou que o prazo foi prorrogado até o próximo dia 8. Pelas informações que a senhora Próximo tem, dia 8. é definitivo esse prazo ou pode haver mais alguma concessão aí? O governo federal, quando anunciou a prorrogação do prazo, foi bem enfático no sentido de que, até de forma simbólica, né, dia 8 é Dia Internacional da Mulher, não haveria uma outra prorrogação. Mas eu não posso, óbvio, Narciso, dizer que Garantir, não né? vai haver, né? Mas o importante é que as empresas corram aí, primeiramente, para, de uma vez por todas, extirpar essa condição, que é uma condição que as empresas que hoje visam mesmo a ESG, né, dar efetividade, ter um melhor controle social da sua função na empresa, né? Atender logo essa lei, porque ficar se garantindo em prorrogação não é o mais adequado, tendo em vista o valor substancial que tem a multa. Ô, Rose, para ficar bem claro, o empresário ele não precisa colocar no site da empresa. É um site que foi criado pelo governo federal, onde lá a informação ela deve ser abastecida. É isso, né? Isso, tem um portal de informação, mas também há alguns critérios, né, Cis? As empresas que forem Hum. identificadas onde há divergência de dados, né, o governo dará 90 dias para adequação dessas empresas, né, para, inclusive, treinamento, naqueles que forem identificados, não a diferença salarial, mas a inexistência de ascensão de mulheres nos cargos de gerência. Então, também há um efeito educativo, que é a implementação de políticas de equidade salarial, implementação de políticas de ausência total de discriminação, seja em razão do gênero, seja em razão da raça, e aí as empresas precisam apresentar esses programas e esses planos de ações para que se possa, de uma vez por todas, extirpar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E aí, se você preenche nesse portal e, posteriormente, as empresas vão adotar nos seus sites, aquelas empresas que tenham sites, por isso que a lei ela é direcionada para as empresas que tenham mais de 100 empregados, ou seja, são empresas de um porte maior, para disponibilizar também em seus sites esses dados de conferência, para que qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora possa conferir essas informações também nos sites das empresas. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a doutora Rose Moraes, na pauta a Lei de Equidade Salarial. Há um prazo que precisa ser cumprido, que foi prorrogado aí até o próximo dia 8. Empresas com mais de 100 funcionários precisam dar transparência a de que efetivamente
há uma equidade no pagamento de salários e também que foram implementadas aí políticas para que haja uma justiça salarial entre homens e mulheres nas empresas. Doutora Rose, todas essas leis que são chamadas talvez aí de compensatórias ou de leis que visam minorar as desigualdades entre homens e mulheres, muitas vezes elas são criticadas pelo fato de que, na prática, muitas vezes se busca alguma forma de burlar essas concessões. Numa comparação com o período com o ano que nós estamos aí, nós temos a questão da lei eleitoral que visa aí a questão das cotas. A senhora, enquanto mulher, acha que essas medidas são importantes? Elas ajudam as mulheres a avançarem na ocupação de espaços e na conquista de direitos? Eu tenho absoluta certeza, não só ajudam, como elas são necessárias. Essas políticas que validam a ascensão de minorias, né? E quando a gente fala em minoria, não é porque nós somos mulheres minoria no nosso país. Você falou, fez uma referência bem importante no que diz respeito à lei de cotas no processo eleitoral, porque nós somos já a maior parte da população, né? As mulheres hoje representam a maior número de pessoas no nosso país. Mas essas leis são necessárias para que a gente possa diminuir uma desigualdade histórica, não é? E isso faz com que a gente também, e eu estava esse final de semana conversando com amigos e tratando exatamente disso, de que a gente possa tirar um pouco desse preconceito de que as mulheres não querem participar. Ah, mas tem muito mais político homem porque as mulheres não querem. Não, isso não é verdade. As mulheres querem e têm demonstrado aí o seu interesse na participação cada vez maior na política, na participação no desenvolvimento do nosso país. Quando você percebe no âmbito do Poder Judiciário mesmo, há um volume substancial de mulheres que desempenham a advocacia, desempenham seus papéis no Ministério Público, na qualidade de servidores dos tribunais, na qualidade de magistradas. Então, há um número crescente de mulheres nesses cargos. E quando a gente traz essa realidade para o mercado de trabalho, a gente precisa, da mesma forma, oportunizar que essas mulheres cheguem ao mercado de trabalho. Obviamente, é necessário que existam essas leis, elas são importantes para o nosso país, e ao contrário do que o senso comum às vezes prega, dá direito demais às mulheres. Não, a gente não tem direito de mais nenhum, a gente só precisa realmente de políticas públicas que possam garantir e fazer com que a gente ocupe o mercado de trabalho de forma mais justa e igualitária. Quando você paga o IPTU em dia, colabora com a Prefeitura de São Cristóvão para construir uma cidade melhor. E tem novidade na área. Pague seu IPTU com cota única até o dia 30 de abril e ganhe 10% de desconto. Ou pague parcelado em até 9 vezes. Consulte condições no www.sãocristóvão.se.gov.br e emita o seu boleto. IPTU 2024, você contribui e a cidade não para. São Cristóvão, quem te viu, quem te vê. Magna Santana tem uma pergunta para a senhora, doutora Rose. Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutora Rose. É sempre uma satisfação ouvi-lo e um orgulho também, né? Sempre estar lhe acompanhando. Bom, Narciso já fez até alguns questionamentos, mas eu reforço, e é sempre a base assim, de muita luta para a mulher, essa conquista, né, de direitos, de espaço na política, a questão das cotas, nesse a base da lei. O que isso não seria necessário, seria se as coisas fossem mais justas e iguais. Mas, infelizmente, acaba sendo necessário. Eu aí lhe questiono como e que orientação dá até a mulher, porque por mais que ela exista, mas a gente sabe que de forma muito, muito velada e muito subliminar acaba criando situações que dificultem, de repente, que ela brigue por esse espaço ou que esse direito seja garantido. Eu faço aí uma referência, por exemplo, quando uma mulher que ela engravida, e aí alguns sempre acabam não contratando porque sabe que de repente é casada, vai engravidar, que aí vai ter licença, vai ter uma série de coisas. Então são conquistas importantes e a gente tem que lutar por elas mesmo e fazer com que sejam realmente cumpridas, mas a gente sabe que de uma forma, como eu disse, muitas vezes velada, acaba se criando muitas dificuldades. Como, de repente, se evitar isso? Né? Que se reduza, de repente, até as contratações. O que é que pode, de repente, ser feito
né? A gente sabe que acaba existindo esse tipo de coisa. E o outro é como está essa questão do seu nome, né, a sua indicação, que também é tão importante no tribunal, e aí como para a gente também, né, como uma indicação, como está essa disputa, o que é que a gente tem aí, o que é que tem de informações, e só o fato de já ser indicada já é algo que me deixa com certeza, e a todos nós, sergipanos, até lisonjeados por isso. Muito bem. Muito obrigado, Magna Santana. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à ABNT e à Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção de seus produtos. Em parceria com profissionais mais capacitados do país, a Alto Padrão é uma das maiores empresas do Nordeste em seu segmento. É Sergipe bem representado. Leve Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone 79999860986. 999860986. Mandando um abraço para o Ricardo e toda a família Alto Padrão. Uma boa semana para vocês. Doutora Rose, à vontade. Magna, bom dia, uma alegria falar com você, você que honra aí o jornalismo, parabéns, viu? Veja, você tocou num ponto bem importante, que é a questão da maternidade, não é? Quando a gente fala de igualdade salarial, a gente só está fazendo um recorte pequeno, que é dentro da ocupação das mulheres no mercado de trabalho. A gente tem um segundo recorte, que é a discriminação em decorrência do direito que a mulher tem de engravidar, não é? É impressionante como ainda hoje, em 2024, a gente tem que falar o óbvio. A gente tem que falar que as mulheres não podem ser discriminadas em razão de estar em idade fértil. Porque, afinal de contas, é um direito de todas as mulheres, aquelas que queiram ter seus filhos, estar no mercado de trabalho. Mas, de fato, o ponto que você colocou, ele é crucial. Isso tem sido identificado, não é, em alguns episódios, até num movimento contrário ao que a gente vinha de espaços, de ocupação de espaços. Esses discursos ainda são colocados, né, no sentido de que também a mulher tem que engravidar, como se fosse um tem que. Na verdade, ela tem o direito de, não é? E as mulheres, elas não podem ser discriminadas em hipótese alguma em decorrência do fato de gestar seres humanos, não é? E aí eu acredito que como a gente pode melhorar isso é com isso daí que nós está fazendo, colocando esse assunto em pauta, colocando o esclarecimento à sociedade, porque a sociedade muda com informação, a sociedade muda com a busca por um mundo mais justo, e não existe mundo justo se as mulheres não tiverem as mesmas oportunidades de trabalho e as mesmas oportunidades de crescimento profissional que os homens. Então, equidade salarial perpassa também por justiça social, e essa é a função precípua da justiça do trabalho. E respondendo à sua segunda pergunta, Magna, meu processo aí está em curso. Eu estive aqui em Narciso, quando escrevi meu nome, naquela oportunidade eu falei o tanto que isso importava para todas as mulheres, mas também para todo o nosso estado, né? Sergipe precisa voltar a ocupar esses espaços, eles são necessários. A regionalização dentro dos tribunais, ela é importante para que compreenda a realidade de todos os estados, né? E eu escrevi meu nome, fui aprovada na lista sexta, né? Estou dentre os 6 candidatos que podem concorrer a essa vaga. A escolha da lista tríplice, que essa lista ela é reduzida, né, para 3 nomes. Ela se dá dentro do Tribunal Superior do Trabalho, será agora dia 22 de abril, estou com o coração aí já apertado, mas com muita esperança e também muito feliz, Magna e Narciso, de perceber que várias mulheres, centenas de homens do nosso estado têm apoiado essa candidatura pela compreensão mesmo de que isso não é e nunca poderia ser um projeto pessoal, porque ele é um projeto coletivo, na medida em que honra toda a advocacia sergipana. E eu estou muito, muito feliz pela oportunidade de abrir esse espaço, de abrir esse caminho, para que tantas outras mulheres possam se encorajar a emprestar seu nome na disputa dessas vagas que são da advocacia de homens e mulheres, e que precisa também que as mulheres
ascendam a esses postos. Estou muito feliz e muito esperançosa também. Para quem não lembrava desse fato, a doutora Rose Moraes é a primeira mulher sergipana a estar concorrendo aí a uma vaga no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, a gente tem visto, viu, doutora Rose, uma grande movimentação daqueles que, de repente, podem ajudar e colaborar e torcer para que este fato ele se concretize. Agora, vou te contar, viu? Há prazos esticados nesse processo, porque já tem um bom tempo que você está nessa correria e ainda só em abril a formação dessa lista tríplice. Rapaz, haja coração, viu? Narciso, tem gente que acha que já passou. Outro dia eu encontrei um colega advogado, ele disse, eu torci tanto por você. Aí eu falei, parou de torcer por quê? Ele falou, não já perdeu não. Eu disse, não, ainda não perdi não. Que história é essa? Tô na disputa, tô no páreo. O Vinícius está perguntando aqui, doutora Rose, qual site para fazer este acompanhamento com relação à lei de equidade? O site é o do portal do governo, né? Você pode colocar, é bem simples. Eu não saberia e eu não quero errar, mas é só botar lá no Google, botar portal transparência, equidade salarial e já lhe encaminha diretamente para o link, Narciso. Como eu ando com a memória muito ruim da decorrência da Covid, eu vou preferir não dizer o site específico, mas é simples, é um site do governo e através desse site do governo todas as pessoas podem acompanhar, mas também as empresas serão orientadas no segundo momento a disponibilizar esses dados nos seus sites para aquelas empresas que possuam um site. Perfeito. Doutora Rose, muito obrigado pela sua participação, uma boa semana, semana em que se inicia aí as comemorações ou todas as homenagens e honrarias que devem ser feitas pelo Dia Internacional da Mulher no próximo dia 8 e começar a semana ouvindo a sua sabedoria aqui no Jornal da Fã é muito bom. Muito obrigado pela participação, uma boa semana, espaço sempre aberto. Eu que agradeço, um abraço. Tá aí, portanto, doutora Rose Moraes. Essa entrevista vai ficar salva no nosso portal fanf1.com.br, também no nosso Instagram, para que você que é empresário possa continuar aí tirando as suas dúvidas.